Muito bem, o capítulo de hoje é o episódio 8 das lives, hoje é 19 de outubro. O modelo do iceberg, muita gente usa para autoconhecimento, eu gosto de usar também, mas pela metáfora que o iceberg fica mais de 80% aí para dentro d'água, ou seja, aquilo que a gente não vê, né, 20% acima d'água, e representa bastante essa jornada de autoconhecimento, né, que tem várias formas de fazer, e várias camadas, né, vários níveis de conhecimento. No modelo que eu trabalho, está nesse vídeo, lá na playlist, são 6 níveis. Né? E o nível mais baixo, mais profundo, né, é motivação. Aí então eu gravei o segundo bônus, que faz parte dessa live de hoje também, que tem a ver para a gente entender essa motivação. Por quê? Abaixo d'água, né, os níveis de conhecimento são, nesse modelo, né, imagem social, imagem pessoal, traços de personalidade e motivação. Tem 4 níveis abaixo d'água somente. E o autoconhecimento é justamente você alinhar esses níveis, porque olha só, quando a gente fala de imagem social, né, é aquela imagem que as pessoas têm de você e a autoimagem é aquela imagem que você tem de você mesmo, né? Tanto para os outros quanto para você mesmo. Isso dificilmente é alinhado, né? Sempre tem uma diferençazinha. Né? As pessoas te veem de um jeito, né? E essa imagem, né, tem a ver, claro, com o que elas veem acima d'água, né? Mas normalmente você tem uma percepção um pouco diferente, né? E grupos diferentes também vão ter percepções diferentes pela mesma pessoa. Né? As pessoas do seu trabalho, por exemplo, podem te entender de uma forma, as pessoas da família vão te ver de outra forma e os seus amigos vão também te ver de uma terceira forma. Normalmente a gente trabalha com esses 3 grupos. Mas por quê? Você está sendo falso? Você está fingindo alguma coisa para alguém? Não, na maioria dos casos não, quase 100% dos casos não. A questão são as situações que acontecem no trabalho, as situações que acontecem com os amigos e as situações que acontecem na família. Né? Agora, as motivações são diferentes também. Você tem uma motivação no trabalho, uma motivação com os amigos e uma motivação com a família também, que podem ser diferentes. E esse conjunto, né, de situações te colocam em condições de ter comportamentos diferentes. Né? E isso vai fazendo uma combinação de comportamento e percepção que compõe uma imagem social e uma imagem pessoal. Isso é normal. Ah, a Edith chegou aqui, ó, legal. Espero que esteja tudo bem. Muito bom. Então é importante, por isso que eu gravei esse vídeo bônus separado, porque eu explico um pouquinho, mas é importante a gente ter essa consciência de que, primeiro, né? Então o autoconhecimento, eu posso passar muito tempo tendo uma imagem de mim mesmo e, dependendo da situação, eu até me surpreender comigo mesmo. Né? Poxa, eu pensava, ou sempre imaginei, ou até eu sempre disse que reagiria de certa forma em determinada situação, e na hora eu acabo reagindo de uma forma diferente, e aí que a gente falou que acaba gerando alguns arrependimentos, né? Algumas surpresas desagradáveis da gente com a gente mesmo. Né? Então isso é um dos fenômenos. E outras coisas que depois a gente começa a entender é isso, né? Poxa, se nem eu, que estou comigo o tempo todo, me conheço, como que eu vou querer que as outras pessoas me conheçam e me entendam, né? E da mesma forma, como eu vou achar que eu conheço e entendo outra pessoa se eu não chego a nem conhecer a mim mesmo exatamente assim, nesse nível de profundidade? Então, é aí que a gente começa a trabalhar esses exercícios, né, de situações diferentes para entender essa complexidade. E eu trabalhei muito tempo trabalhando essas combinações, e inclusive simulações de atendimento. A gente fazia um treinamento que era um teatrinho mesmo. Era um teatrinho mesmo de uma pessoa fazer o papel do cliente, a outra pessoa fazer o papel
do vendedor, ou uma pessoa faz um papel do cliente, outra pessoa faz o papel do técnico que está indo atender um equipamento com defeito. Por quê? Justamente porque uma coisa é você falar que você vai reagir de uma forma, você se preparar para se reagir dessa forma, a outra coisa é a prática. Porque na prática é que você descobre o terceiro nível, né, que são os traços de personalidade. Então, se alguém te responde, te trata mal, por exemplo, se alguém te ofende, só tem um jeito de saber qual é a sua reação. Passando por isso, né? E aí vai depender muito do seu preparo, né? E de vários outros fatores, inclusive da personalidade também, né? Então tem gente que não aceita desaforo, né? No filme De Volta para o Futuro, né? Principalmente o 1, né? Mas eles trabalham esse tema, os três, né? Os três vídeos, né? O artista principal, o McFly, não suporta que chamem ele de covarde, né? Em inglês é chicken mesmo, chamem ele de galinha, galinha no sentido de ser covarde. Então ele perde o controle e acaba fazendo besteira. Inclusive ele muda o futuro dele, né? Do 1 para o 2. Justamente mudando como ele reagiu a uma provocação no trânsito, né? Da primeira vez ele reagiu sem pensar e da segunda ele reage sem pensar, né? Frango! É isso aí, chicken. Frangote, né? Covarde. Então ele não suporta, eles passam os três episódios, né, brincando com essa expressão, mas é uma das formas, né, que a gente vê, ou seja, isso acontece com muita gente, né? Então você tem essa autoimagem de que você é uma pessoa do bem, que você só faz as coisas corretas, e aí no caso dele lá, alguém chamou de frango, ele vai lá e aí quer brigar, ele sai de si e começa a fazer coisas impensadas, né? Então, o dilema da ponte de hoje são esses exercícios, né, que eu já estou bastante acostumado a fazer, é só traduzir para uma forma que a gente possa fazer sem precisar daquela estrutura toda, né, e que sejam situações genéricas, né, que a gente possa exercitar. Então a proposta aqui é eu descrever essa situação da ponte, mas que cada um de vocês consiga interpretar, identificar uma situação que possa ser representada por esse dilema da ponte no seu dia a dia. Ela tem alguns elementos somente, né? Então é uma situação, eu vou descrever aqui, tá no vídeo, né? Por isso tinha a lição de casa aí para assistir, mas é assim, basicamente, né? Você tem uma motivação que é o nível mais profundo do iceberg, ou seja, é aquilo que realmente te move, são as coisas que você acredita, são as coisas que você acredita que vale a pena se esforçar, né, sair da sua zona de conforto, pelo que você luta, pelo que você busca, né? Então existem 3 níveis de motivação que a gente trabalha. Entendendo isso, já é interessante você entender por que algumas atividades te atraem mais e por que você faz algumas coisas, né? Então, um dia que você está mais motivado, mais alegre, mais feliz, provavelmente é quando você está tendo a oportunidade de fazer as coisas que te motivam mais, né? E elas não são iguais pelas pessoas, então essa é uma dificuldade de convivência. Então, algumas pessoas, quando tem a motivação diferente, né? Uma está feliz e a outra está lá só acompanhando, só para ajudar, ou vice-versa, né? Então é difícil encontrar atividades, né? Projetos e até diversão, né? Passeio de férias, que sejam assim 100% para todo mundo, né? E que dirá então tarefas, né? Tarefas mais difíceis, né? Então é isso que a gente começa a entender. Eu comecei essa série de lives por conta da quarentena, justamente para oferecer para as pessoas, né, alguns recursos a mais. Porque o que está acontecendo na quarentena? Né? Agora não é mais novidade para ninguém.
algumas surpresas, né? Você fala, poxa, a gente convive há tanto tempo, mas nunca teve oportunidade, eu não sabia que ele era assim, não sabia que ele era assado. Eu falei, realmente não, né? Esse ambiente de mais proximidade, ele traz mais oportunidades e traz situações diferentes, né? Muita gente nunca tinha feito home office, né? Então muita gente nunca tinha trabalhado em casa e aí já começa a complicar, né? Você sendo duas pessoas ao mesmo tempo, em casa com a sua autoimagem do trabalho e em casa com a sua autoimagem de pai, de filho, de mãe ou né? De parente, que é um pouco diferente, né? É interessante até porque você vê a gente teve muita oportunidade, né, de chamadas ao vivo gravadas, que a pessoa fala de um jeito, né, com a equipe de trabalho, fala de outro jeito com o filho, por exemplo, com a esposa, e isso é muito interessante, né, porque você vê que a pessoa parece diferente, mas na verdade não é, né? Na verdade a pessoa está trabalhando a sua autoimagem e você escolhe, né, o comportamento mais adequado para o ambiente que você está, né? Isso faz parte do seu autocontrole, do seu autoconhecimento. Então, no vídeo, a gente pega 3 habitantes de Sadai na sua zona de conforto, ou seja, nas suas propriedades, e as propriedades estão indo muito bem, né? São propriedades rurais ainda nessa época, mas está tudo funcionando bem, né? Os animais, a criação, a plantação, né? Água, recursos, as unidades familiares, né? Praticamente autônomas, todos felizes, sem crise, sem problema nenhum, né? Então, eles estão lá na zona de conforto. Por que zona de conforto? Né? Eles não estão sem fazer nada e não estão sem dificuldades. Né? Para quem já teve ou para quem já conviveu com quem tem propriedade rural familiar, sem um exército de empregados, sabe como é fácil. Né? Como que é essa zona de conforto. Né? Você tem que acordar de madrugada e tem coisas que você tem que fazer de qualquer jeito, não dá para deixar para amanhã não. Então você se acostuma numa vida difícil, mas a zona de conforto é aquilo que você está acostumado, a dificuldade que você está acostumado. E aí a gente precisa gerar um fator que motive as pessoas a saírem da sua zona de conforto. Então você, no segundo passo, você identifica o que te tira dessa zona de conforto, né? O que faz você lutar, o que faz você enfrentar a uma situação difícil. Né? Por quê? Aí você começa então a entender o seu padrão de motivação. Então, quando eu coloco os 3 personagens, é para representar os 3 pontos, né, de motivação, né, que tem a ver, né, com o reino da luta, da amizade e do isolamento. Mas aí tem uma grande diferença, né? Quando a gente começou essa live, eu comecei descrevendo a reação. Então existe a reação da luta, a reação da amizade e a reação do isolamento, mas existe a motivação. Então a motivação da luta, a motivação da amizade e a motivação do isolamento. Para quem conseguir entender a diferença desses 2 níveis de energia, aí vai ficar muito mais fácil pilotar esse entendimento do reino de Sadai. Por quê? Né? São só 3 níveis de energia, mas eles não são assim exclusivos por uma pessoa. Então, eu posso ter qualquer um dos 3 níveis de motivação e eu posso ter qualquer uma das combinações possíveis de 3 níveis de isolamento, de reação. Né? Por isso a gente coloca lá, é importante rever as lives, dizendo existe a muralha, o castelo e a sala do rei. Tá? Então, assim, não tem a ver. Você pode ter uma motivação de luta e o seu primeiro nível de reação ser de amizade. Tá bom? É diferente. Então é importante ver o que é a motivação. Então a situação, né, do dilema da ponte é
essas três propriedades são distantes do centro, né, da vila, né, como a gente fala, do centro da cidade, é o local onde fica lá próximo às margens do castelo, né, já dentro da muralha, é aquela vilinha mais protegida, mas essas propriedades estão lá fora, né, na área, no território pertencente aos seus reinos, tá bom? E para chegar nesse centro, né, é um caminho muito difícil, a viagem é muito complicada, a gente está falando de tempos comparáveis com os tempos medievais do planeta Terra. Então é uma viagem difícil, né? Qualquer coisa que você pensar em levar é muito complicado, né? Então mesmo um caminho pequeno, né, você vai levar muito tempo. Então a gente imagina assim, uma viagem difícil o suficiente para você não querer ir, para você ter que ter muita vontade para encarar essa viagem. Então a gente imagina assim, pelo menos umas 4 horas de caminhada, né? Se você for a cavalo, se você for levar algum veículo, alguma carroça, algum carro de boi, 4 horas de perrengue, subida, descida, né? Poeira, estrada de terra, com pedra, então com dificuldades mesmo. Fala, bom, é uma viagem que dá para fazer, não é impossível, mas você precisa de um bom motivo para fazer essa viagem. E, além de tudo, existe essa ponte no meio do caminho, que é uma ponte de difícil passagem. Sem a ponte você não consegue passar, né? Existe essa ponte que fica no caminho principal, e existe uma ponte alternativa, justamente porque se cair a ponte não dá para passar. Tem uma ponte alternativa que duplica o tamanho da viagem, né? Que duplica a dificuldade da viagem. Então é lógico que todos vão querer passar por essa ponte principal. Então vamos lá, né? Por quê? Por que cargas d'água um cidadão, lá o proprietário de uma fazenda, iria então até a vila e iria encarar essa viagem tão difícil, né? Então aí a gente já começa a se identificar com qual dos três, né? O que faria você ir encarar essa viagem e ir até lá? Precisaria ser uma coisa muito forte, uma motivação muito grande, né? Mas ó, presta atenção, sem crise, tá bom? Porque as crises, aí, se tiver faltando comida, se tiver faltando água, por isso que a gente falou, isso a gente precisa entender as fases de Sadai, né? Agora a gente está falando que está tudo em paz e está tudo tranquilo, tá? Não está faltando comida, ninguém vai morrer, não está faltando nada nas propriedades. Então é assim, você vai precisar encontrar um motivo por que essas pessoas vão lá. Então são 3 áreas de motivo. Por isso que o primeiro, a motivação que tem a ver com a energia da luta, é assim, vai ter uma feira lá no centro, na cidade, de produção, que os produtores vão mostrar os seus produtos. Então vai ter competição, né, do maior gado, mais bonito, os legumes mais bonitos, e o melhor arroz, e o melhor vinho, e a melhor cerveja. Todos os produtos que eles produzem lá, eles se juntam nessas feiras, né, e fazem uma competição, como sempre acontece, elegem os melhores. E aí é lógico, né, que os melhores, né, vão ganhar um certificado de produção real, e aí a tendência é de melhorar, vender mais, fazer mais sucesso, né, ter fama, ser respeitado por ser um bom produtor de vinho, por exemplo, ou de cerveja, ou de hidromel, né, vai saber o que tem lá produzindo, né. Então o primeiro evento é esse, né. Então quem vai, né? Quem topa aí? Você está lá produzindo, você sabe que você produz um produto bom, mas está tudo tranquilo. Se você não for e ninguém ficar sabendo que você existe, não vai fazer muita diferença na sua vida. Mas você, sim, vai deixar de ganhar muita coisa, vai perder muitas oportunidades, tá bom? Então você precisa entender se você vai dormir tranquilo se você for,
ou se você não for, né? Se você não for e dormir tranquilo e ficar em paz, né? Aí então você pode ter certeza que você não está muito conectado na motivação da energia da luta, né? É aí que começa as conexões, né, de entendimento. Então, procure no seu dia a dia essa motivação, essa felicidade, essa sensação de estar aonde você quer estar, né? O Clóvis de Barros Filho fala disso, né? Aquela sensação de você estar no lugar certo, né? Quando isso acontece, né? Então você precisa entender se ela está ligada na energia. Primeiro a gente está descrevendo aí a energia da luta, que é oportunidade de crescimento, disputa, chegar em primeiro lugar, ser reconhecido, né? Ser colocado em um nível mais alto, assim, mas de coisas tranquilas, assim, honestas, não de preconceito, né? Mas de ser reconhecido mesmo como melhor em alguma ação, em alguma tarefa, né? Então isso, poxa, vai te motivar bastante? Pô, é uma motivação genuína, está aqui listada, né, como uma das três. Então, é, esse é o primeiro ponto, né? Para quem se identificou, né? Para quem se identificou, deixa eu pegar o nome dos caras aqui que eu já até com o Roberto, né, que é um dos habitantes aí que a gente colocou. O Roberto é esse que foi lá. Ah, vai ter uma feira de disputa de uma competição de produtores? Ah, eu quero, eu gosto, eu confio aqui no meu produto e eu vou. Beleza. Os outros dois não, né? Os outros dois, olha só que interessante, né? Os outros dois olham para o Roberto e falam: puxa, eu não sei por que ele vai, né? E aí começam a falar: ele vai, eu sei porque ele vai. Ele vai porque ele é convencido, ele vai porque ele é arrogante, ele vai porque ele quer aparecer. Quem não compartilha com a mesma motivação normalmente vai usar palavras pejorativas para descrever a motivação genuína, feliz, alegre do outro, né? Por quê? Porque não entende, né? É isso. Por isso que a gente falou, a gente tem que começar a entender o nosso, né, padrão motivacional. A gente começa com o autoconhecimento para depois poder respeitar os demais, né? Senão você não sabe nem identificar você mesmo. Normalmente, então, quando se você ouve, né, quando a gente usa palavras pejorativas, né, pode ser simplesmente você descrevendo a motivação do outro que não é a sua, né? Então a gente fala, né? O alpinista, né, que olha a montanha e fala: não, eu vou escalar essa montanha, né? E os outros que não têm essa motivação falam a mesma coisa, falam: vai porque é otário, né? Porque para que você vai subir, né? Qual é o motivo de alguém subir uma montanha, né? Só para provar que você é capaz de subir? Falou: é isso mesmo, é só porque é difícil. Então tem essa motivação, esse primeiro padrão. O segundo padrão, bom, se eles não vão por conta de uma competição, existe o padrão de motivação da amizade, tá bom? Tem várias formas de descrever. Eu utilizei essa da ajuda, tá bom? Então a palavra agora é ajuda. O Basílio, né, que tem a motivação da ajuda, ele está lá na mesma situação, tranquilo na sua propriedade, está tudo funcionando muito bem. Ele já ficou sabendo da feira lá de competição. Talvez ele produza um vinho até melhor do que o Roberto, mas ele falou: não quero ganhar, eu sei, eu estou bem aqui, né? Aí teve um segundo evento. O segundo evento foi de uma ação de solidariedade do reino, né? Então, muitas pessoas, né, de outras regiões que estão com dificuldade, né, enchente, terremoto, isso sempre teve, né? Em Sadai também tem. E aí tem as pessoas que estão sofrendo, né, flagelados aí de algumas catástrofes naturais que aconteceram, foram lá para a vila e aí eles pediram, né, para que os habitantes que pudessem contribuir, né, com comida, com recursos, animais, o que fosse possível,
para doar para eles, né? Que fosse lá. Ou até para ajudar mesmo a cuidar das pessoas, a organizar o evento, né? A tratar, né? Quem tem a capacidade, né, de cura, para ir lá curar doenças, né? Fazer comida, ajudar em várias situações, né? Ações solidárias do reino. Nossa, isso caiu assim nos ouvidos do Basílio, que ele falou: agora eu vou. Nossa, eu realmente, se eu fiquei sabendo desse evento, eu não vou conseguir dormir tranquilo se eu não for. Né? Eu encontrei a minha motivação. A minha motivação é da amizade. E aí então ele vai. Né? Trazendo isso para o nosso dia a dia, é a mesma coisa. Né? Como que você justifica as ações que você faz? Né? O que te motiva? Todo esse conjunto de ajuda, né, solidariedade e amizade. Tá? Então vejo que não é uma reação, estava tudo muito bem também, da mesma forma, mas é um passo a mais. Ele está saindo lá da sua zona de conforto e está se movimentando. Por quê? Porque ele se sente feliz e ele busca esse reconhecimento pessoal e do grupo onde ele convive como uma pessoa que ajuda, que é solidária, que está sempre disponível para fazer algo por alguém, para ajudar. Olha que legal, né? Então, é esse ponto, né? Esse é o ponto de motivação da amizade. Aí sobrou sobrou o Geraldo, né? O Geraldo tá, não vou não. Vai a competição para vinho? Não preciso. Ah, estão precisando de ajuda? Ah, eu sei que o Basílio vai, eu não vou, isso não me motiva tanto assim. Eu estou muito bem aqui na minha terra, está tudo funcionando bem, e eu durmo tranquilo sim se eu não ajudar, né? E eu durmo tranquilo sim se eu não for eleito o melhor produtor de vinho aí do reino. Não estou nem aí para os dois, né? Inclusive ele fala do Basílio, né? O Basílio vai por quê? Né? E tanto o Roberto quanto o Geraldo falam do Basílio o quê? É só o Basílio mesmo para ter essas ideias de ir lá fazer uma viagem dessa para ajudar alguém, né? E aí, quais são as palavras que vêm? Ele vem porque ele é trouxa, ele vem porque ele é ingênuo, ele é bobo, ele é submisso, né? Ele é uma pessoa que gosta de ajudar os outros, né? Na visão de quem não entende esse padrão motivacional, tem uma lista de palavras pejorativas aí que eles utilizam, né? Que comentam normalmente pelas costas, né? Então eles estão comentando isso. Eu que não sou otário igual o Basílio de ir lá, né? Então o Geraldo ficou lá falando mal do Roberto, que é um arrogante, falando mal do Basílio, que é trouxa, e ele ficou lá na casa dele. Né? Até que, olha só, qual é essa motivação do isolamento? Né? A motivação do isolamento é fazer tudo corretamente para que você não seja incomodado, para que você não tenha problema e para que você mantenha esse padrão de isolamento. Então, as coisas mais organizadas, você ser invisível, ou seja, quando você faz as coisas de forma organizada, por exemplo, imagina um processo, né, em que cada um tem uma parte do trabalho para fazer, que nem um trabalho de escola, por exemplo, né? A motivação da organização tem uma raiz de isolamento, porque se eu faço a minha parte e você faz a sua, a gente não precisa interagir muito, né? Então eu faço a minha parte corretamente, você faz a sua corretamente, o mundo gira e eu não preciso ficar conversando muito, convivendo muito, eu posso ficar na minha tranquilidade, na minha paz de espírito, tá bom? Aí é complicado, né? Então aí também vem as outras palavras pejorativas para descrever a motivação do geral, da motivação do isolamento. Por quê? Quem está de fora, imagina, quem é motivado pela disputa, por vencer, vai olhar para uma pessoa que não quer fazer isso, né? Vai ter
uma visão não muito positiva. E quem gosta de ajudar os outros também, né? Então, no mesmo ponto que o Geraldo não foi e ficou pensando que o Basílio é um submisso e é um ingênuo e que o Roberto é um arrogante, os dois, né? O Basílio a caminho da vila, né, vai pensando, poxa, o Geraldo é um cabeça dura, ele é muito desconfiado, né? Ele é muito frio, ele é muito insensível, né? Impossível. Por que uma pessoa não vai ajudar os outros podendo ajudar, né? E o Roberto também fala, puxa vida, esse cara é muito frio, muito insensível, né? Mas quem mais se dói, aí no caso, é o Basílio, né? O Roberto indo no seu evento, né, vai chamar esses caras né, de medroso, né, de trouxa, é, porque é o que mais ofende ele, né, alguém não querer competir. Quem não quer competir é porque tem medo, é porque não confia na própria produção, né, e por aí afora. Né, são pessoas fracas. Muito legal. Então, por que então que o Geraldo vai sair da sua zona de conforto, né? Por isso, existe esse evento, o que aconteceu, que é um recadastramento de propriedades. Olha só, é um recadastramento de longo prazo, tá bom? Em algum momento no tempo, isso vai dar problema, né? Basicamente o quê? Você faz um cadastramento, sempre foi assim, tá? E em Sadai também, né? Você cadastra basicamente para pagar imposto, para ajudar o rei, né? Então você vai lá, declara o tamanho da sua propriedade, o quanto que você produz, o quanto que você lucra e o quanto que você pode contribuir com o reino. Se você fizer isso voluntariamente, né, existe uma forma de, de coleta, né? Eles enviam os coletores aí dos impostos, que é tudo em termos de produto, né? E você contribui com aquela quantia que você declarou. Se passar muito tempo, né, e você não fizer esse recadastramento, é lógico que eles sabem que as propriedades evoluem, e aí eles vão lá, se o rei não mandar emissários para atualizar esse cadastro, você acaba pagando uma multa, você não é bem visto no reino, e normalmente a porcentagem vai ser maior de cobrança, porque você cai num nível de desconfiança maior, né? Então, a frequência recomendada, né, é uma vez por ano você fazer esse recadastramento, né? Mas isso não é obrigatório, você pode ir quando você quiser. O único problema de não se recadastrar é que se alguém mandar um emissário lá para rever esse cadastro, você vai ter esses problemas. Mas é até difícil ter, porque imagina, né, nessa época, com essas viagens, com várias propriedades, não era assim também. Né? Sadai nessa época não era informatizado. Né? Então era muito difícil você ter problemas. Basicamente, você não tinha problemas. É mais uma questão de motivação pessoal mesmo. Né? E o Geraldo é aquele cara que todo ano, na mesma data, ele já se preparava, ia lá e atualizava, e ele mesmo corrigia a sua quantia de imposto para pagar um pouco mais. Por quê? Ele fazia isso porque era correto, ele não queria dor de cabeça, e as coisas são assim, e ele acredita que assim ele está fazendo o mais correto. Então olha só, ele não saiu, ele não foi viajar para ajudar ninguém, ele não foi viajar para competir, mas ele foi viajar para se manter uma pessoa correta e dentro da lei, fazendo aquilo que tem que ser feito. Né? Então essa é a motivação do Geraldo. Né? Aí acabou, né? Aí os outros dois, então, imagina, né? Fala, esse cara é um né? Eu procuro não utilizar palavras, não utilizar palavrão, né? Mas ele é um Caxias. Ele gosta de fazer tudo certinho, né? É coxinha. É tudo isso, né? Todas essas definições
José Ruela. É que o Zé Ruela é muito abrangente, viu, Lu? O Basílio chama o Zeraldo de Zé Ruela, o Geraldo chama o Basílio de Zé Ruela, né? E o Roberto chama os outros dois, todo mundo chama todo mundo de Zé Ruela. Aí tem que ser específico, né? Zé Ruela por quê? É Zé Ruela porque ele gosta de fazer tudo certinho, né? E aí, né? Tá errado? O Geraldo tá errado? Né? Não, né? Mas dentro de um contexto, né, de personalidades, ele acaba sendo o desconfiado, o inflexível, o cabeça dura, aquele que faz tudo certinho, aquele que não é capaz o inflexível, né, que fala, não é capaz de fazer nada diferente do que está escrito no papel, né? E se ele receber. Então, coxinha. Coxinha é o mais próximo, né? Mas tem o CDF, né? Tem várias expressões aí. O importante é a gente entender isso, né? Essas expressões pejorativas, né? Muitas vezes se encaixam nesse cenário. Então é por isso que quando a gente fala, quando o líder, né, ouve comentários, né, ele precisa ter esse alerta de que às vezes é a maioria. Às vezes a maioria, imagina se tiver um monte de gente com motivação da amizade. E um ou dois só metódico, isso. Tem aquele defeito que já virou jargão, né? Que é perfeccionista. Meu único defeito é ser perfeccionista, que as pessoas já usam agora só para dizer que são boas, né, e tal, mas então, perfeccionista, em inglês eles têm uma expressão que é análises parálises, né, que é paralisia analítica, né, que é analisar demais, olhar os detalhes e a pessoa não consegue fazer algo, né, se não tiver com todas as informações, com tudo certinho, né? Então é o certinho, é o metódico, sempre nessa questão de né, nessa questão de pejorativa, né? É o Capitão América, né? Nos Avengers é o Capitão América, né? Não faz nada ilegal, sempre segue o procedimento, precisa planejar, né? Os vídeos, os filmes de ação, né, se baseiam muito, né, em diferenças de personalidade, que é o que dá o tempero da vida, né? Então é interessante você ver os Avengers, cada um com algumas características assim mais fortes, né? Mas então esse é o Capitão América, que ele é o cara, né, 100%, né, faz tudo direitinho, né, não dá um passo fora da lei, essas questões aí, né? E no dia a dia, né, nosso também, né, principalmente no trânsito, né? Então você olha também, né, o Geraldo, né, que é o de motivação do isolamento, né, tem muita dificuldade de madrugada, por exemplo, de passar em sinal vermelho, né? É daquele cara que 3 horas da manhã, lá no meio da avenida, só ele, e ele está lá parado porque o sinal está vermelho, né? E aí tem essas discussões, né? Tem quem acha certo, tem quem acha errado, né? Tem motivo para estar certo, motivo para estar errado, e aí é que gera essas discussões todas. Então, com certeza, quem passa pelo sinal vermelho de madrugada, num farol de pedestre na Paulista, se não tem radar, mas ele está vermelho, não está amarelo piscante, está vermelho, e tem uma pessoa parada lá, o cara que passar vai chamar o infeliz que está parado lá de coxinha e por aí afora. E o coxinha que está parado vai chamar o outro o quê? Ignorante, né? Delinquente. Então tem essas questões. Então se você é o líder e você tem uma equipe que a maioria tem um padrão, né, às vezes vai ser muito injusto com essa pessoa que é minoria, porque você vai ouvir muito, né, ou diretamente para você uma reclamação, ou conversas, né, de cafezinho, você vai ouvir muito falar mal de uma pessoa que às vezes só está exercendo aí a sua personalidade, né? Se isso não for prejudicial a ninguém, note, por isso que eu peguei esse evento aqui em Sadar específico. O Roberto foi num torneio de produtos, o Geraldo foi para a vila para fazer o recadastramento da sua propriedade e o Basílio foi para a vila para ajudar alguém, tá bom? Ninguém está atrapalhando a vida de ninguém.
né? Ninguém está querendo prejudicar ninguém. Então, qual é o problema de eu ser coxinha? Qual é o problema de eu ser trouxa? E qual é o problema de eu ser arrogante? Né? Nenhum. Né? O único fato é que eu sou diferente de você. Então, é aí que a gente tem que se pegar. Né? Entender, primeiro, que eu estou usando uma palavra pejorativa para algo que é diferente. Né? Então, falam tanto de preconceito, né? Então o primeiro exercício está aqui. Né? Se você começa a observar a pessoa, e a pessoa está lá, fazendo algo baseado em sua motivação, e está sendo feliz, e está tendo sucesso, o que você tem a ver com isso? Né? Na verdade, você deveria admirar essa pessoa, né? Admirar a diferença. Né? Esse é o caminho. Sadai é um mundo que está no universo paralelo, mas é um mundo que já alcançou esse nível de relacionamento. Por isso que eu falo que é o planeta Terra que deu certo. Né? A raça humana é capaz de fazer isso, né? Mas ainda no planeta Terra está um pouquinho difícil. Né? O caminho está árduo e distante. Mas a gente precisa sim imaginar um mundo que isso seja possível, né? E a gente sim precisa entender que o ser humano tem essa capacidade. Né? Mas como tudo, é preciso primeiro ter essa visão de que é possível e segundo é praticar no dia a dia. Então não adianta ficar falando muito de planeta Terra e se a gente não olhar então os nossos detalhes no dia a dia. Então no nosso dia a dia isso vai acontecer. Né? No nosso dia a dia você vai ver pessoas com motivações diferentes da sua, né? E sim, né? Você vai ver pessoas com motivação diferente da sua e vai falar de forma pejorativa. Então, é a raiz do preconceito. É lógico que é um preconceito leve, né? Se você vê alguém, né, que, por exemplo, é alguém que acorda às 4 horas da manhã para praticar triatlo, por exemplo. Né? E aí, aqui em São Bernardo do Campo, na nossa terrinha, 11 graus, garoando, né? E a pessoa acorda às 4 da manhã e sai para correr na rua. Né? E as pessoas estão vendo e estão lá falando mal, né, da pessoa. Imagina, esse cara é um doido, quem ele pensa que é, né? Isso é assim, é a raiz do preconceito, é achar que é errado aquilo que é diferente, né? E o exercício, né, que eu passei a fazer, conhecendo essas ferramentas, é justamente tentar entender a motivação da pessoa, para ver se não é uma motivação ilícita, vamos dizer assim. Ela não está querendo fazer mal a ninguém, ele não está buscando prejudicar ninguém. E está conseguindo o resultado que ele quer, eu passei a admirar essas pessoas. Né? Então, ou pelo menos tentar admirar. Falar, puxa vida, se o Roberto está indo lá competir com vinho, que legal, né? Que bacana, isso aí é legal. Eu nunca faria isso, mas puxa, que bacana você ter uma motivação dessa e poder ir lá e tomara que ele ganhe, né? Ele merece. Se o Basílio está saindo para ajudar alguém, você fala, nossa, essa é uma motivação bacana também, né? Que legal conhecer uma pessoa que tem uma motivação, tem um propósito e atinge esse propósito. Né? E quem olhar para o Geraldo falar, puxa vida, né? Eu gostaria de ser assim, certinho como ele. Que legal a pessoa, poxa, tem uma agenda, ele lembra todo ano que é para recadastrar, ele vai lá, nossa, a propriedade dele deve ser a mais organizada do reino, né? Eu queria ser assim. Eu respeito, exatamente, eu respeito. Então é aí que tá, né? Então é a raiz, né? A raiz do preconceito, né? Rejeitar aquilo que é diferente, passar a não rejeitar, começar a entender, aí você começa a respeitar. Depois eu passo até a admirar mesmo, é interessante. Eu passei a admirar algumas pessoas que eu não suportava. Desde que você entenda que a raiz é assim, a pessoa não é uma má pessoa.
né, ela tem um comportamento e uma motivação difícil para você entender, né, mas ela não tem maldade, né, não está querendo sacanear alguém. Essa é uma das razões que eu fiz aquele vídeo, o segundo, que para você aquele seja foda, né, que eu coloquei, para de usar essas palavras, e uma pessoa que realmente é do bem, né, ela tem motivação em realizações, né, e nunca a realização de uma pessoa do bem vai passar por prejudicar alguém, né? Então é essa combinação. Então é aí que a gente quer chegar. Então as lições de casa que eu deixo nas lives são essas de você não precisa mudar nada na sua vida. Você só precisa ligar um alerta de autoconhecimento, primeiro para entender por que, se você está indo fazer alguma coisa, e se você está feliz fazendo isso, tenta entender por quê, né? Qual é o reconhecimento que você quer, quais são as medalhas que você quer colocar na sala do rei, né? E se você está contrariado, aí a gente vai para o campo da reação. Se você está fazendo alguma coisa contra a sua vontade, aí você precisa entender o outro lado. Por isso que é importante a gente sempre trabalhar com motivação e com reação. Está tudo no nível do iceberg, né? E é a mesma coisa, né? A reação é a mesma coisa. Então, é por isso que o Roberto, lembra do Roberto, motivação da luta. Ele está indo competir para ganhar como o melhor produtor, né, de vinho. Vamos falar vinho, né? E qualquer coisa, então, que aí atrapalhe esse projeto, vai gerar nele uma reação. E não é porque ele tem motivação de luta que ele tem reação de luta. Ele pode ter reação de luta, de amizade ou de isolamento, né? Eu não sei, só vou saber convivendo muito tempo com o Roberto. Por isso que eu não sei, eu posso passar a vida toda. Se eu trabalho na propriedade do Roberto e nunca aconteceu nada de mais grave, eu absolutamente não sei como ele reage. A primeira coisa que eu vou aprender da pessoa, se eu trabalho na propriedade do Roberto, é a motivação. Porque é lógico que no dia a dia ele vai demonstrar que ele gosta de fazer as coisas, que ele gosta de ser reconhecido, que ele gosta de competir, né? Ele gosta até de par ou ímpar ele gosta de ganhar. Então você começa a entrar nessa vibe com ele, né? Isso é legal. Então, para você se relacionar bem, você aprende a primeira coisa que você aprende é a motivação da pessoa, né? Você só vai conhecer a reação, né, nos momentos difíceis. E isso pode ser uma surpresa. E é o que está acontecendo na quarentena, né? Essas surpresas, né? Você conhece ele como uma pessoa vibrante e de repente acontece alguma coisa, ele pode ter uma reação de isolamento, por exemplo, né? Então isso aí a gente vai falar ao longo das próximas lives. Então está dando aqui os 2 minutos de finalização. O que eu vou deixar então o pedido, né? Visitem ali a minha playlist lá no YouTube, mas ao longo do dia a dia, procure se entender aquilo que você está fazendo, a sua caminhada para a vila, né? Você está indo porque você está sendo motivado, né? Então, quando você estiver assim, não, eu estou indo porque eu quero, eu estou indo porque eu estou buscando alguma coisa, e isso faz parte da minha luta, faz parte da minha missão, faz parte do meu propósito. Esse propósito ele está mais próximo da amizade, da luta ou do isolamento, tá? E na próxima live, se tudo der certo, aí a gente fala da reação, que é onde eu coloquei a ponte no meio do caminho, que essa ponte ela vai gerar as dificuldades que todo projeto tem, toda missão tem, e essa ponte a gente vai exercitar as reações, né, de que podem ser também imprevisíveis aí para cada um dos três, tá bom? É só isso hoje. Hoje foi meio difícil aí as conexões, né? O pessoal acabou tendo dificuldade para entrar. Eu acho que a audiência foi baixa também por conta disso, mas vai ficar gravado, eu vou divulgar para o pessoal e vou publicar o vídeo no IGTV e no
YouTube, esse é o episódio 8. Muito obrigado a todos que participaram e tiveram a paciência de ficar até o final. Valeu!